Agora sim, agora conseguimos. Bom, então vamos lá. Então, essa imagem aqui é uma imagem, então, do Rio Uruguai. Na verdade, foi tirada do Plano Estadual de Recursos Hídricos, então, feito pelo Estado de Santa Catarina. E como já foi, né, me apresentado, eu vou falar um pouco sobre o impacto das florações de algas, principalmente de cianobactérias no Alto Rio Uruguai, tá? Então, para quem ainda não conhece, ou ainda não sabe bem certinho onde é que ficam as coisas, o Rio Uruguai, então, ele nasce na Serra Geral, aqui, perto do município de Machadinho, e ele nasce da junção de dois rios, dos rios Canoas e Pelotas. E nasce perto, então, ali no município de Campos Novos. Esse rio, ele pode ser dividido em 3 regiões, na verdade, é uma divisão meio que geográfica dele, né? Então, do salto, da confluência dele, das duas nascentes até o salto do Yucumã, ele é considerado o Alto Uruguai Catarinense, ou Alto Uruguai, Alto Rio Uruguai, que é do que eu vou falar nessa nossa apresentação. E do salto do Yucumã até a barragem de Salto Grande, ele é considerado o Médio Rio Uruguai, e do Salto Grande até a Foz, o Baixo é considerado como o Baixo Rio Uruguai. Então, o Alto Rio Uruguai. Então, nesse mapinha aqui, que eu tirei do Google, dá para a gente perceber qual é o percurso que esse rio faz no Brasil. Então, desde a sua confluência, aqui do Rio Canoas com o Rio Pelotas, então ele vai dividindo os estados de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, até o salto do Yucumã, onde ele faz a divisa, então, também dos dois estados brasileiros com a Argentina. Ele vai ter um percurso de aproximadamente 480 quilômetros, dessa confluência até a divisa, e um perfil de elevação que varia de 430 no ponto mais alto até 153. Os principais afluentes da margem direita são o Rio das Antas, o Vemos solamente la primer filmina, la primer diapositiva. Não está passando os slides, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer novamente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente. E agora, passa? Modo apresentación. Estar a passar? Modo apresentación, Fernanda. Mas já está no modo apresentação, então ele congela a tela. Outra vez. E agora, conseguem? Conseguem visualizar? Pero si toca la que sigue, va a aparecer la siguiente. Aparecendo o segundo slide das nascentes? Ai, não estou entendendo nada. Segue na primeira. E agora? F5. F5 pruebe aquí, me dicen.
E agora? Não? Usted puede hacer un clic manualmente. E agora, conseguem ver aqui se eu passar manualmente aqui? Ahora sí, ahí sí pasan. Então, desculpa, vamos lá. Então, o Rio Uruguai, então, tem suas nascentes, né, da confluência do Rio Canoas e do Rio Pelotas. Ele é dividido em três regiões geográficas. O Alto Rio Uruguai, então, que fica do Salto do Yucumã da confluência até o Salto do Yucumã. E do Salto do Yucumã até a barragem de Salto Grande, considerado médio Rio Uruguai. Então, e após do Salto Grande até a Foz, né, é Baixo Rio Uruguai. Nós temos aqui, então, o percurso do Rio Uruguai, conforme ele tem a divisa, então, dos dois estados, e ele divide os dois estados. Ele vai, então, da confluência até a divisa aqui com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Argentina. Os principais afluentes dele, da margem direita, são os rios do Peixe, Jacutinga, o Irani, o Chapecó e o Rio das Antas. E na margem esquerda, que é proveniente do Rio Grande do Sul, nós temos o Rio Passo Fundo e o Rio da Várzea. Nessa imagem aqui não dá para ver, mas nas próximas a gente vai verificar que como o Rio Uruguai tem vários afluentes no território catarinense, então tudo que se produz aqui, tudo que se contamina e tudo que se usa de água aqui, acaba refletindo na qualidade da água do Rio Uruguai, porque tudo drena para o Rio Uruguai. Então, aqui, nessa imagem aqui, já é possível de ver que a gente tem, então, mais ou menos uma área aproximada de bacia de drenagem do Alto Rio Uruguai, no valor de 58.690 quilômetros quadrados, o que corresponde a 62% do estado catarinense. Então, 62% do estado tem os seus rios que convergem para o Rio Uruguai, ou ainda, né, convergem para a formação do Rio Uruguai, tanto no Rio Canoas quanto no Rio Pelotas, né? E essas regiões, elas são hidrograficamente divididas em 4, né? Da RH1, H2, H3 e H4. E aí, nessa outra imagem aqui, que a gente vai ter que fazer assim para conseguir observar, a gente consegue ver melhor, né? Então, a RH1 pega mais a região aqui do extremo oeste, a RH2 pega a região que tem Chapecó, que tem Xanxerê, que é uma região maior, inclusive eu estou dentro dessa região RH2, a RH3 é a bacia do Rio do Peixe, que vai pegar essa região aqui, e essa outra região aqui é a grande bacia que tem as nascentes, tanto do Rio Pelotas quanto do Rio Canoas. Opa! E a Casan? A Casan, ela atua em 295 municípios aqui da região, no estado nós temos 295 municípios, né? Todo o estado de Santa Catarina. E a Casan atua em 195 municípios, que são esses municípios que estão pintadinhos aqui. Nesse mapa aqui, é possível visualizar a divisão, é uma linhazinha vermelha que está aqui, talvez não seja muito visível para vocês, mas ela vai dividir bem certinho aonde está a região, as 4 regiões hidrográficas, que são, então, que confluem para, ou que são afluentes do Rio Uruguai. Dentro dessa área aqui, a Casan atua em 112 municípios, ou seja, abastece 112 municípios. E nós temos 149, então praticamente todos os municípios dessa área aqui são abastecidos pela Casan. E como a gente faz o abastecimento, a gente também faz o monitoramento da água.
Então, a gente tem monitoramento de qualidade de água de praticamente todos esses mananciais aqui. É claro, tem alguns municípios que a gente usa água subterrânea para abastecimento, em outros a gente usa água superficial. Então, nos que tem água superficial, a gente consegue ter um monitoramento de toda essa água, não só de parâmetros físico-químicos, mas também de algas, né? Tanto de fitoplâncton como também de cianobactérias. Mas se a gente for olhar para o uso dessa água, nesses municípios aqui, a gente percebe que aqui em Santa Catarina, o nosso uso preponderante de água nas 4 regiões que convergem para o Rio Uruguai, ela está muito voltada para essa marquinha vermelha aqui, que significa indústria. Então, nós temos muitas indústrias aqui na região oeste e meio oeste de Santa Catarina, e que vão usar muito dessa água, não só da água do Rio Uruguai, mas também, principalmente, das águas de afluentes importantes do Rio, do Uruguai. O segundo, e além de de retirarem essa água do rio, elas também vão devolver essa água através de efluentes, né, efluentes tratados. O segundo maior uso na nossa região, ele é também de origem animal, né, para criação de animal. Então, vocês devem saber, né, que deve ser de conhecimento de vocês, que na nossa região aqui oeste, a gente tem as maiores criações de animais, principalmente suinocultura, avicultura e bovinocultura. Então, os frigoríficos estão nessa região. Então, para não ter muito custo com deslocamento de carcaças e mesmo de animais, também a produção animal está nessa região. E se tem produção animal, tem também dejetos animais. E para onde esses dejetos vão? Então, todos esses animais fazem xixi e cocô e isso vai para algum lugar, né? Provavelmente vai para afluentes que depois vão cair dentro do rio Uruguai também. O terceiro maior uso vai ser, então, para abastecimento humano, que aí seria abastecimento público mesmo, né? Tirar água do rio, tratar e disponibilizar para abastecimento. Isso daqui corresponde também a uma grande porcentagem de efluente gerado. Então, tudo que se usa, né, se consome de água, também se volta na forma de esgoto, né? E aí a grande preocupação e esse esgoto, ele está sendo tratado adequadamente? Ele é tratado? Ele vai para estações de tratamento de esgoto ou ele simplesmente infiltra no solo e não se faz nada com ele, né? O que se faz com esse esgoto? O que se faz com o efluente proveniente da criação de animais? E o que se faz com o esgoto proveniente das indústrias? Então, de uma forma ou de outra, todo esse material acaba sendo drenado para dentro da bacia do Rio Uruguai, do Alto Rio Uruguai. E aí, nós temos os dados que foram, então, compilados pela Secretaria de Recursos Hídricos de Santa Catarina, que fez o plano estadual, ou então construiu o plano estadual de recursos hídricos. Esses dados, eles são de uma série histórica até 2017, e esse plano, então, ele foi publicado em 2018. São dados que não são tão atuais assim, mas eles ainda conseguem mostrar qual é a realidade da qualidade da água que nós temos aqui, principalmente no oeste de Santa Catarina, e que também reflete na qualidade da água do Rio Uruguai. Então, se a gente, aqui não dá para ver, eu vou aproximar para vocês observarem, né? Então, aqui na RH1, que seria a primeira região hidrográfica, onde nós temos ali o rio principal, que é o Rio das Antas, que é a afluente principal do Uruguai, nós temos o quê? Nós temos uma disponibilidade hídrica de 12 metros cúbicos por segundo, uma demanda de retirada de 2 metros cúbicos por segundo e uma vazão de subsídio de 33 metros cúbicos por segundo. Em função desses dados e também de qualidade de água, de variáveis de qualidade de água, foi feito o balanço quantitativo e o balanço qualitativo desses rios que vão desaguar lá no Uruguai. E aí nós tivemos a seguinte situação. Com relação à situação de quantidade de água,
essa região, ela pode ser considerada como preocupante, tá? A corzinha amarela aqui. Então, nós já estamos com uma situação de preocupação com relação à disponibilidade hídrica. Só que quando a gente fala de qualidade, olha só o que acontece. Vai lá para o quadradinho marrom, que significa qualidade péssima. Ou seja, nós temos água, nós temos rios, mas esses rios estão poluídos. Estão poluídos com o quê? Com poluição difusa, que vem do meio ambiente, né, DBO, nutrientes, a poluição pontuais das cidades, esgoto doméstico, a produção, então, no meio rural, a produção do esgoto proveniente da criação de animais, né, ou mesmo das fazendas, tudo isso, que acaba sendo jogado diretamente no meio ambiente. O uso indiscriminado de água subterrânea, a gente tem uma questão muito séria com relação à perfuração de poços aqui na região oeste. A qualquer probleminha, o pessoal está lá perfurando poço, né? E eles acham que isso vai ser a salvação da lavoura, como a gente diz por aqui, mas na verdade a gente está criando um problema maior ainda, né? Também temos problemas com estiagens, né? Temos tido muitos problemas nos últimos 3 anos com estiagem. E a eutrofização dos reservatórios. Por quê? Porque nessa região nós temos muitas barragens. O rio Uruguai, só na RH2, ele tem mais de 48 entre pequenas centrais hidrelétricas, grandes, enfim, lagos para geração de energia, nós temos mais de 48 usinas ou pequenas usinas trabalhando nessa região. Então, nós temos uma eutrofização muito grande de reservatórios, que é provocada também por essa poluição difusa, que acaba caindo lá no reservatório, nos reservatórios, e aí, por causa da água que fica parada, acaba, então, gerando a proliferação de bactérias, de cianobactérias, de algas, enfim, né? Na RH2, nós temos que é a bacia do rio Chapecó, que é o rio principal que vai desaguar no Uruguai, nós também temos uma situação, então, cômoda com relação à quantidade de água, que já não é mais essa situação, nós já estamos numa situação preocupante agora. Com relação à qualidade, nós temos uma qualidade péssima, e as poluições são as mesmas lá da RH1. Então, a poluição do meio ambiente difusa, a poluição de cidades, o uso de água subterrânea, estiagem e eutrofização de reservatórios, né, em função dessas usinas de geração de energia. Na RH3, onde nós temos o rio Jacutinga e o Rio do Peixe, os dois desaguam no Uruguai, nós temos uma situação preocupante com relação à qualidade, e com relação à quantidade, parece que a situação está um pouquinho melhor. Ele está muito crítica, ela não está péssima, está um pouquinho melhor. E as fontes de poluição continuam sendo as mesmas, né? Meio rural, cidades e eutrofização de reservatórios. Na RH4, que é uma região menos populosa do estado, onde não tem tantas indústrias assim, mas onde a gente tem as nascentes tanto do Pelotas quanto do Canoas, que vão formar o Uruguai, nós temos um balanço, então, uma quantidade, uma condição confortável com relação à quantidade, mas com relação à qualidade, nós também temos uma qualidade péssima, principalmente por causa das cidades, né, que não tem esgotamento sanitário, sistemas públicos de esgotamento sanitário, e do meio rural, a criação de animais também, né, então acaba não tendo tratamento adequado desses dejetos que acabam indo diretamente para os rios. E aqui aquela imagem que eu queria mostrar para vocês sobre as usinas hidrelétricas. Então, essa imagem também foi tirada desse plano estadual de recursos hídricos e mostra, todos esses pontinhos aqui são algum tipo de barramento que aconteceu no rio para a geração de energia. Então, é claro que as maiores são as usinas hidrelétricas, as vermelhas, né, que estão implantadas, e as rosinhas é que vão ser implantadas ou estão em andamento para serem implantadas. Então, dá uma olhada na quantidade de reservatórios que nós temos, que nós estamos colocando nos nossos rios aqui em Santa Catarina. É óbvio que tudo isso daqui, com a falta de saneamento básico e do cuidado que nós temos com nossos efluentes, vai gerar muitos organismos que vivem ali, né? Vai gerar muita floração de algas. E aí, falando em floração de algas, nós temos essa imagem, né? Essa imagem não é aqui do Oeste, é uma imagem que eu peguei da internet, mas ela consegue resumir muito bem o que acontece
principalmente nos lagos, quando a água acumula, uma água cheia de nutrientes, vai acumular dentro dos lagos da geração de energia. É uma água parada, com muito nutriente, com temperaturas altas, porque aqui no verão faz bastante calor, e aí nós temos a formação desses organismos, dessas algas, que a gente chama, então, né, no caso, um grupo específico de cianobactérias. Para quem não conhece cianobactérias, a gente pode dizer que elas são os organismos mais antigos da Terra. Elas têm mais ou menos 3,5 bilhões de anos. E foi em função delas que hoje nós temos oxigênio no planeta. Então, a partir da colaboração delas é que nós temos vida no planeta hoje. São organismos procariontes extremamente simples, né? Não apresentam organelas, o DNA não está num núcleo formado como os eucariontes, né? Nós, eucariontes, são organismos fotossintetizantes, né? Produzem o seu alimento, o alimento deles é a clorofila, e por isso eles têm uma coloração esverdeada, né? São extremamente cosmopolitas, você pode encontrar em qualquer lugar do mundo, desde fontes termais, neve, cinza vulcânica, deserto, lugares que ficaram anos sem ter uma floração, por exemplo, lagos, anos sem floração. Quando encontrar uma condição favorável, essa floração vai ocorrer novamente, né? E são naturalmente encontrados em ambientes aquáticos. Aqui algumas imagens, né? Essa imagem é aqui do oeste, depois eu vou falar, é um caso que aconteceu muito emblemático, e os tapetes verdes que elas formam nos lagos, né? É como se tivesse jogado uma tinta, ele forma um tapete, uma nata por cima do lago. Isso é uma floração de cianobactérias. Fernanda, perdón, minutos finales. ¿Me escucha, Fernanda? Oi? Cerrando los últimos minutos. Sim, mais 2 minutinhos eu encerro, tá? Então, as cianobactérias, além de produzirem aquela formação verde, elas ainda vão produzir geosminas vão dar gosto e cheiro para a água, não são tóxicas, mas também toxinas que podem ser neurotóxicas, hepatotóxicas ou ainda dermatotóxicas, né? Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Aqui algumas imagens de cianobactérias, né? Que elas são formam bolinhas redondinhas ou formam filamentos, que são esses filamentos aqui, e alguns fatores que desenvolvem ou que ajudam a desenvolver elas. Na verdade, são fatores que eu já falei, né? Como fatores hidrológicos, no caso, a estabilidade da água em lagos, né? Geralmente lagos geradores de energia, a influência de nutrientes, nitrogênio e fósforo, elevadas temperaturas e muita luminosidade. Então, tudo isso é fator primordial para a formação delas. E aí elas formam essas ondas verdes, toda essa formação verde por cima da água. E aí, o que eu queria, resumindo aqui para vocês, então, para finalizar. É claro que isso vai ter influências no meio ambiente, porque você pode ter mortandade de peixes, você não consegue usar essa água para abastecimento público, você tem eliminação de espécies benéficas por competição, redução da biodiversidade, a bioacumulação de toxinas, e você acaba não conseguindo usar essa água para muita coisa. E o que eu queria finalizar e deixar para vocês é um caso que aconteceu muito clássico aqui do Oeste, e que foi o primeiro registro da ocorrência de uma floração de cianobactérias aqui no Oeste, que foi nesse lago aqui, que fica no município de Guatambu, aqui perto de Chapecó. Então, ele formou essa nata superficial, e nessa floração nós tínhamos essas 3 espécies, a Microcystis aeruginosa, a Selenopermopsis e a Dolichospermum. Então, nós tivemos um problema sério com isso, não conseguimos, inclusive, usar água para abastecimento público. E aí, para finalizar, eu deixo a seguinte mensagem, que o rio, ele precisa ser cuidado desde a sua nascente. A gente tem muitas leis ambientais, só que a gente precisa colocar em prática essas leis ambientais,
para que realmente a coisa funcione, para que o rio seja protegido e para que a gente não coloque, não disponha nos nossos rios efluentes que não sejam tratados adequadamente, porque tudo isso vai gerar uma quantidade excessiva de matéria orgânica e junto com águas lentas, lagos, a gente tá barrageando todos os nossos rios, está formando barragens. Junto com isso, os nutrientes e as temperaturas elevadas, é óbvio que a gente vai ter formação de algas, que muitas vezes podem ser tóxicas e impossibilitar de vez o uso daquela água para qualquer fim. Desculpe eu fazer esse corrido no final, mas eu agradeço muito, então, pela oportunidade de falar com vocês, de falar um pouquinho da nossa experiência aqui do Oeste de Santa Catarina, e fico à disposição. Muchas gracias, Fernanda. La verdad, muy interesante. Sería bueno poder tener la presentación porque la cantidad de información que ha brindado es mucha y es excelente. Y bueno, en 1800 kilómetros del río a veces hay que entender lo que pasa arriba para también poder interpretar lo que nos pasa a los que estamos en los kilómetros finales. Así que muchas gracias. Vamos a pasar a la conferencia del doctor Facundo Bordet en estas charlas del impacto de las algas. La charla del doctor Bordet se llama Cianobacterias, un síntoma ambiental. Facundo Bordet trabaja en el área de gestión ambiental de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Es biólogo, licenciado en biodiversidad. Se desempeña como profesional en biodiversidad en el sector ecología del área de gestión ambiental de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y ha enfocado sus estudios principalmente en los factores reguladores de las floraciones de cianobacterias potencialmente tóxicas, como acciones de gestión integral en programa de monitoreo y vigilancia ambiental de calidad del agua de ensamble de Salto Grande y Río Uruguay. Facundo, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día. Ahí escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Escuchamos, Facundo. ¿Se ve la presentación? No todavía. Sí. Bueno, mientras se va cargando, agradecer en la primera instancia por la invitación, pedir disculpas por no poder estar presente por situación de residencia. Estoy siendo argentino, estoy residiendo en Salto, pero sé que hay compañeros del área de gestión ambiental acompañando el interesante foro y en este caso tratando de seguir la línea que cuando José extiende la invitación, el cual también aprovecho a agradecer y por medio de él a toda la organización, nos planteó esto de impacto algas. Queríamos contar un poco las perspectivas relacionadas a los trabajos llevados a cabo en Salto Grande. ¿Ustedes me escuchan bien? Te escuchamos, Facundo. Gracias, Ricardo. Bueno, básicamente el contenido de la presentación era plantear un poco este concepto de que las cianobacterias, ¿qué son? Por suerte de la presentación anterior, la colega pudo describir ampliamente y un resumen para poner a aquellos que por ahí las cianobacterias es solo una mancha verde, poder ver que son organismos diversos. Después ir viendo un poco qué las desencadenan, cómo están promoviéndose hoy, cómo vemos desde Salto Grande y la región también, la problemática de las cianobacterias, qué efectos tienen, los trabajos que venimos desarrollando ya hace tiempo y una serie de interrogantes más para compartir en este interesante foro que creemos que puede ser bueno. Bueno, acá no me voy a detener, como decía la presentación anterior Fernanda, las cianobacterias están hace mucho tiempo y son muy diversas y las podemos encontrar en muchos lugares. La cuestión a compartir es
Cuando uno pregunta si son un síntoma ambiental, empieza a pensar si son una manifestación reveladora de una enfermedad. eh, Hay una señal, hay un indicio que está diciendo que está ocurriendo algo. Entonces, ¿qué ocasiona este crecimiento de las cianobacterias? Por un lado, son componentes de la naturaleza y están de alguna forma en el sistema acuático, como por ahí la vegetación está en el suelo, ¿no? Y en realidad la bibliografía nos dice que las cianobacterias se desarrollan especialmente cuando las condiciones ambientales se desvían notablemente de las relaciones habituales. Entonces, ahí nos preguntamos, eh, ¿qué las ocasiona? Bueno, hoy por hoy tenemos un proceso que se viene mencionando de eutrofización, que no es ni más ni menos que este enriquecimiento de nutrientes de cursos de aguas que antes no tenían esa cantidad de nutrientes y que vienen ocasionados por distintas fuentes de contaminación. Los efluentes cloacales o puntuales, que son fáciles o identificables y también de cuantificar, y los difusos que han más directamente asociado con las actividades antrópicas de orden agrícola ganadera o efluentes industriales no tratados. Todo eso contribuye a un exceso de nutrientes que también es una forma de contaminación del agua y los ecosistemas. Y que como resultado, respuesta de esos parámetros que salen de lo común, se manifiestan las cianobacterias. A todo esto, hoy suma un poco la variabilidad del cambio climático. Son forzantes ambientales que provocan efectos en las cianobacterias, como por ejemplo el aumento de temperatura, que es el más visible, ocasiona un aumento en la densidad de cianobacterias, pero también esta variabilidad hidrológica, climática, donde cada vez tenemos sequías muy importantes, inundaciones muy importantes y que sí, son secuenciales a veces, pero van provocando modificaciones en el ambiente en donde como resultado, en las evidencias científicas en estos últimos tiempos, muestra a las cianobacterias como un síntoma. Los entornos propicios para las floraciones de algas nocivas, acá hablamos de cianobacterias puntualmente, están siendo alterados directamente o indirectamente por cambios en el estado físico, clima y el estado social, actividades antrópicas de la Tierra. O sea, acá hay un problema complejo que tiene que ser abordado desde distintos ángulos. Esta eutrofización tiene un comportamiento particular cuando hablamos de embalses y floraciones. La colega anteriormente hablaba de una cuenca superior con otra condición del sistema acuático diferente al que nos toca a nosotros en Salto Grande, en donde hay algunos fenómenos o eventos puntuales como el tiempo de permanencia hidráulico o las interacciones de fuerzas naturales y artificiales asociadas a la operatividad de los mismos, que los hacen más susceptibles a la contaminación y al deterioro de los ríos. Ahí también acompañando un poco imágenes de las floraciones que llegan y muchas veces se desarrollan más arriba, pero terminan llegando al paredón, junto con las imágenes de microscopio para ver un poco que cuando uno va al laboratorio y mira, se encuentra con organismos diversos, ¿no? Que interactúan. Hoy por hoy hemos ido identificando interacciones con otros organismos que van impactando en el ecosistema. Cuando analizamos los síntomas en la región, nos encontramos que tanto en Argentina como en Uruguay, en lo que respecta a estos estudios trabajados, están más en orden de la jurisdicción del río Uruguay en la competencia de Salto Grande, pero también que va desde Montecaseros hasta Gualeguaychú. Vemos que más del 74,3% de las floraciones reportadas en la Argentina exceden métricas o niveles guías establecidos por la Organización Mundial de la Salud, en donde Salto Grande es un caso de estudio que ya hace décadas se lo viene trabajando, estudiando y por ende también venimos trabajando desde el área de gestión ambiental en los programas de monitoreo y vigilancia. Hemos identificado métricas objetivas del estado de salud del embalse, en donde se ven la presencia de toxinas en cantidades importantes que requieren el seguimiento que se realice. ¿Dónde o qué llega a Salto Grande? Bueno, un poco para mostrar lo que ya se ha hablado, tanto en la cuenca hidrográfica del río Uruguay,
nosotros en Salto Grande tenemos nuestros estudios y nuestros monitoreos se realizan dentro de lo que es Salto Grande, ahí está en el círculo rojo para que vean la proporción respecto a toda la cuenca hidrográfica del Uruguay, la cuenca específica de Salto Grande, y está en las proporciones que hoy mencionaba incluso José. Pero lo que importa es tener presente que todo lo que se hace en el área sombreada termina llegando y afecta la vida de todos. En Salto Grande tenemos, por suerte, muchas fortalezas en términos de monitoreo de calidad de agua y estudios. Hay una gran cantidad de antecedentes que han surgido de trabajos de distintas unidades académicas de ambos países, Argentina y Uruguay. Continuamos con enormes cantidades de estudios de campo, trabajando en colaboración con otras organismos o comisiones, como en este caso la CARU. Conocemos al sistema de una manera importante que nos da un insumo para poder establecer medidas de gestión o por lo menos apuntarlas, comunicarlas. El embalse Salto Grande, como ustedes saben, es un embalse que tiene forma de lagarto, dendrítico, de llanura, tiene zona bien diferenciada de cauce principal y los brazos, que serían las extremidades, en donde claramente hay un comportamiento distinto al del cauce principal. O sea que cuando hablamos de embalse Salto Grande hablamos de un sistema heterogéneo, en donde también a lo largo de estos años, las décadas de estudios, hemos podido identificar distintos umbrales de parámetros que nos dicen que se tiende a la eutrofización o promueven la floración de cianobacterias, lo cual podríamos decir en esto de impacto, tenemos identificados síntomas de esta eutrofización. También tenemos identificados los tipos de cianobacterias presentes, que también está asociado un poco a los riesgos a través de la cianotoxina. Estos monitoreos que venimos mencionando se llevan a cargo a partir del programa de monitoreo de calidad de agua del área de gestión ambiental, ya desde el 2007, donde se miden distintos parámetros. Ahí en el mapa pueden ver los sitios de medición de la calidad del agua y la tabla tiene los distintos factores. En este caso nos focalizamos exclusivamente en los biológicos, en este caso de la presentación, ¿verdad? Donde analizamos el fitoplancton, donde están las cianobacterias y otras algas que también son de interés y que se monitorean, así como otros parámetros microbiológicos o demás de otros programas que están dentro de toda la evaluación de la calidad del agua del embalse. Contamos con un laboratorio de química ambiental, voy para atrás un poquito, donde se realiza distintos dotados y equipados para hacer frente a la demanda de análisis que se requiere en época estival para mantener y seguir la calidad o el estado de situación de la calidad de agua de áreas recreativas y distinto interés, por lo cual eso nos da la posibilidad de estar en tiempo y forma ante la problemática, de seguirla. Hoy por hoy hemos avanzado también en un reporte satelital. Esto es una corrida donde se ven todo lo que es el embalse de Salto Grande, los distintos colores, son las concentraciones de un indicador, en este caso la clorofila, y que se obtiene a través de imágenes satelitales. Esto es una imagen satelital de Sentinel-2, lo provee la Agencia Espacial de Europa, y que venimos trabajando con colaboradores, especialistas, para poder seguir las floraciones desde otra mirada más sinóptica, a mayor escala, pudiendo también comprender que la problemática ya no es solo desde un lugar, sino que también abarca una escala mayor, y que no solo mirar lo que sale por el caño, sino también empezar a mirar qué está entrando. Eso es una de nuestras también líneas de trabajo a la cual apuntamos. Hemos evaluado a lo largo de todas estas décadas la impronta de algunos parámetros o factores que promueven las cianobacterias. Esta gráfica puede llegar a verse confusa, pero explica mucho cuando uno tiene el tiempo. Tenemos un caudal a lo largo desde 1994 al 2021, donde a partir del 2007 empezamos a usar un indicador, que son estas manifestaciones de cianobacterias a una densidad que la Organización Mundial de la Salud la plantea como una alerta a tener en cuenta y que trae riesgos asociados, y vemos que
cuanto más tenemos de este indicador que llamamos bloom o floraciones de cianobacterias, es que se dan estas situaciones de aguas bajas con altas temperaturas, o sea que tenemos también cumplido este objetivo de identificar indicadores de rápido desarrollo algal, que nos va permitiendo también ajustar este diagnóstico que tenemos sobre el embalse. Tenemos una caracterización espacial y temporal, sabemos qué sitios a lo largo de estos últimos 10 años, por ejemplo, son los más propensos de tener floraciones. Por ejemplo, ahí Federación aparece como dentro de los 3 sitios más importantes, las playas. También los años en los cuales hemos tenido enormes floraciones y que están asociados, como por ejemplo en este caso, a un factor hidrológico como los aportes, que son aquellos caudales continuados en el tiempo durante la época estival, pero mostrando de que es algo que se viene continuando. Esta es otra gráfica para actualizar. En este caso también estamos viendo los años en el eje X y las concentraciones en el eje Y, tanto de las cianobacterias como la clorofila, donde vemos que donde está señalado en amarillo, tanto las columnas azules como las líneas verdes son aquellos momentos, años y épocas de verano, particularmente los meses de verano, que han crecido más las cianobacterias, ¿no? Por ejemplo, en este sitio testigo que usamos para el monitoreo es Playa Las Palmeras en Concordia, ¿no? Que también coincide, cuando miramos el gráfico de abajo, con este indicador que mencionaba, donde los números más grandes de bloom o indicador se dan en aquellos momentos donde también tengo mayores densidades. Uno podría seguir enumerando muchos estudios y resultados. Esto es una descripción un poco de todos los trabajos en los cuales hemos participado y seguimos participando, y se ha prestado desde la Comisión Técnica Mixta Salto Grande el espacio y la colaboración, porque dentro del programa de gestión ambiental se cuenta con un programa de Generando Conocimiento Científico que nos ha dado un feedback muy bueno, nos ha permitido ser caso de estudios, dejarnos de estudiar, pero también obtener resultados de ese conocimiento, que hoy nos permite estar en este planteo de un desafío, ¿no? Cómo complementar este diagnóstico de problemática que hoy existe con implementación de estrategias y acciones que las disminuyan, ¿sí? Entender que las floraciones hoy representan una amenaza para la salud humana, así como un detrimento para la economía y los valores ambientales de muchos lagos, embalses y sistemas acuáticos en todo el mundo. Estos organismos están en todo el mundo, son cosmopolitas y realmente todos los indicadores muestran que están creciendo. Ya para ir terminando, lo que les puedo mencionar es si las cianobacterias pueden ser consideradas externalidades de otros procesos. Muchas veces aparecen como algo que se generó, pero en realidad son respuestas y están provocando efectos, como hoy se mencionaba, ecológicos, sanitarios, sociales, económicos, los más visibles en los sanitarios por la producción de toxinas y la restricción en el uso de las playas, o también en la inhabilitación de las fuentes de abastecimiento de agua potable, también por la presencia de toxinas u otros metabolitos, más las alteraciones en la parte ecológica. También esta restricción turística y recreativa y todo lo que importa. Hay muchos trabajos hoy de la Organización Mundial de la Salud que está mencionando y relacionando los costos asociados al turismo, así como otros también impactos en el ecosistema. En este caso son estudios de investigadores de la UBA que colaboran con el área de gestión ambiental, donde han visto que las cianobacterias intervienen o interrumpieron un poco la invasión que estaba teniendo el mejillón dorado y de alguna manera lo controlan, y a su vez este mejillón, por su forma de ser y su ciclo de vida, contribuye a que haya más cianobacterias también, en líneas generales. Estos estudios están disponibles para cualquier consulta. Por ende, la pregunta ya que nos interesa saber es, ¿estos síntomas regionales están en crecimiento? Bueno, allá por el 2019, colaborando con el doctor Aurel, que es un investigador de la Universidad de la República en Uruguay, estuvimos trabajando sobre encontrar una explicación al fenómeno de estas floraciones en el Río de la Plata, que llegaron incluso hasta Punta del Este y Rocha, que fue inédito, que tomó una dimensión enorme en el tamaño, casi no ubicada antes registrada en bibliografía.
Pero si empezamos a usar herramientas de monitoreo a mayor escala, acá tenemos en febrero del 21 también, en la desembocadura del Ñandú-Baizal, o también en nuestra región, en el embalse de Salto Grande, como venimos monitoreando satelitalmente, los síntomas están presentes. Y si uno quisiera ir un poco más allá y pensar, ¿esto es solamente acá? ¿O esta percepción del síntoma también afecta a la cuenca? ¿No? Y cuando empezamos a ver estos últimos veranos 2019, 2020, 2021, vemos que una forma de sondear sobre lo que está sucediendo es recopilar todos los distintos registros mediáticos que hay sobre las floraciones en distintos cursos de agua y ríos de nuestra cuenca del Plata. Eh, lo cual también muestra un poco que es un síntoma que está acrecentándose y haciéndose global. Esto nos plantea desafíos a los cuales continuar trabajando. Nosotros venimos trabajando, este grado de eutrofización inaceptable de alguna manera requiere adopción de medidas correctivas que se aplicarán fundamentalmente sobre estos síntomas o también haber un cambio de hábitos o trabajar en educación y concientización y participación ciudadana para mejorar esto que se habla de la calidad del agua, pero también promover la conservación de aquellas áreas que hoy también pueden servir para el control de la eutrofización, en líneas generales. Bueno, hasta ahí llega la presentación y quedo desde ya atento a cualquier intercambio. Muchas gracias. Facundo, excelente tu presentación. Estaría bueno también si la podemos tener. Y bueno, como creo que con las dos presentaciones queda bastante claro lo que está sucediendo a nivel cuenca. Nosotros estamos abajo, digamos, hablamos de Brasil arriba, después de Saltos Grandes. La Caru tiene el tramo final. Esto es algo que estamos viendo, es algo que preocupa por allí, nos empezamos a preocupar, o la población en general se empieza a preocupar en esta época, porque empieza a aparecer el famoso verdín, empiezan a aparecer los llamados telefónicos de todos lados, que hay verdín, que qué está pasando, cuando en realidad esto debería ser algo que nos preocupe durante todo el año, porque tal como expresaron Fernanda y Facundo, tiene mucho que ver con las actividades que nosotros realizamos en la cuenca, y sería interesante que revivamos esas actividades y qué cosas les estamos entregando al río para que el río termine con este tipo de situaciones. Así que, bueno, de mi parte, agradecer la invitación. Creo que las dos conferencias han sido muy interesantes y bueno, continuamos con esta jornada que también es muy interesante. Así que muchísimas gracias.